Olá, tudo bem? Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. A beleza é o principal meio que as mulheres usam para atrair os homens. Elas usam a beleza para conseguir namorados e maridos. Muitas mulheres reclamam que não são bonitas, que não são atraentes e que os homens não olham para elas. Mas isso é mentira. A maioria é assediada. O problema não é a feiura ou a ausência de beleza, mas a ausência de uma beleza capaz de atrair os mais destacados da sociedade. O problema das mulheres não é arranjar um namorado, mas sim aquele super namorado. O sofrimento delas é pela falta de um namorado mais interessante, chamativo, disputado e assediado do que o namorado das outras. A mulher não sofre por betas, principalmente quando é nova. Ela sofre porque não é atraente o suficiente para atrair alfas. Atrair alfas é sinônimo de inclusão social para a mulher moderna. As mulheres novas são tão exigentes que namorar um beta e ficar solteira é a mesma coisa para elas. Ter um corpo atraente, ser bonita de rosto é algo que as mulheres desejam, para ter não somente um namorado, mas um namorado melhor do que as amigas. Elas querem ter um homem para exibir para as amigas e rivais e dizer: meu homem é melhor do que o teu. O ápice da felicidade feminina hoje em dia é isso. Elas competem entre elas por homens destacados, que chamam a atenção das outras mulheres. De fato, não faltam homens betas. Faltam homens alfas disponíveis para as mulheres novas, essas mesmas que preferem morrer do que serem amadas por betas. Já para as mulheres mais velhas, faltam betas enganados e iludidos o suficiente para salvá-las do destino trágico e merecido. As mulheres estão cada vez mais obsessivas com o cuidado do corpo por isso. Elas se arrumam e se aprontam e gastam dinheiro com cirurgias e cosméticos, porque querem um troféu. Elas não querem um namorado qualquer, isso é fácil para elas. As mulheres recebem dezenas de cantadas por semana. Dizer sim a um homem e começar um namoro é a coisa mais fácil do mundo para elas. Por isso muitas mulheres começam um namoro fake, ou um namoro passatempo apenas por distração, enquanto o alfa que elas anseiam não aparece. Elas namoram até homens que não amam só para causar ciúmes nos ex. As mulheres têm tantas oportunidades de acertar e escolher direito, que é praticamente inaceitável que elas errem tanto. O poder das mulheres está no corpo delas. O poder delas é peito, bunda, quadril, cintura, rosto, coxas. O poder da mulher está nisso. Quando a mulher está insegura e depressiva, o que ela faz? Ela coloca um decote e vai para um ambiente repleto de homens. Pronto. Resolveu a carência dela. Numa semana, ela receberá mais de 50 cantadas. Tudo para a mulher é bem mais fácil. Com as exceções das extremamente feias, que tiveram o azar de ter um corpo extremamente esquelético e sem carne, toda mulher tem facilidade para arranjar namorado. Poderíamos chamar isso também de poder do decote. O decote é o piloto automático das mulheres. Elas não precisam ter dinheiro, nem serem seguras de si. Elas apenas colocam o decote e ele faz tudo sozinho. Mulheres usam o corpo para chamar a atenção. Depois dos anos 60 do século passado, a mulher passou a ter o dilema de escolher um homem por conta própria. Mas como ela sempre foi passiva nesse processo, seria muito difícil mudar de uma hora para outra. Então o que ela fez? Ela continuou sendo passiva, mas começou a usar o corpo como meio principal de atração e isso foi responsável por mudanças na moda e nos hábitos das mulheres. Hoje, qualquer mulher usa roupas decotadas no dia a dia. A mulher chama a atenção dos homens através das roupas, porque ela sabe que os homens são atraídos sexualmente por elas com o mínimo de apelo visual. Mesmo mulheres comprometidas usam roupas decotadas, para deixar claro que elas não deixaram de ser atraentes. Elas fazem isso de propósito para terem um exército de reserva de pretendentes. As mulheres exibem o corpo com decotes exagerados por dois motivos. 1. Provocar as outras mulheres que elas consideram menos atraentes. 2. Atrair os homens mais disputados, assediados e desejados. Elas usam o corpo o tempo inteiro para chantagear os homens. A mulher gostosa e atraente desvaloriza todos os homens que não são assediados e desejados por outras mulheres, porque para ela isso é uma prova de que eles não são homens interessantes e poderosos. As mulheres reduzem o valor do ser humano ao poder que ele possui no mundo afetivo e sexual. Um homem pode ser extremamente inteligente, mas se ele não for bonito, atraente, disputado ou tiver fama e uma boa situação financeira, essa inteligência automaticamente se desvaloriza para a mulher. Para as mulheres,
O que o homem tem de valor é aquilo que chama atenção no mercado afetivo e sexual. Assim, o cafajeste, o canalha, o psicopata light e todos os perfis transgressores, que costumam ser assediados e desejados pelas mulheres, e são muito mais valorizados na sociedade do que o homem comum, limitado, que não é assediado e que, portanto, não tem valor no mercado afetivo e sexual. Mulheres não amam e não se entregam a homens comuns, simples, excessivamente discretos e anônimos. Quanto menor for a visibilidade social de um homem, menor será o valor dele. A mulher compara a visibilidade que o corpo dela dá a ela com a visibilidade dos pretendentes que se aproximam delas. Ou seja, elas escolhem homens que são mais chamativos do que elas e diante deles, elas se entregam de corpo e alma. Querem um exemplo disso? Vocês já repararam que as mulheres mais gostosas estão com os caras mais chamativos, famosos, assediados e que possuem boa visibilidade social? Já viram alguma mulher extremamente gostosa ao lado de homens anônimos, pouco assediados e disputa-dos? As mulheres amam homens famosos. Já repararam que os caras mais imorais são amados e desejados quando são famosos? A mulher sabe que o cara tem fama de galinha, de comedor. Ela sabe que o cara não para quieto com mulher alguma e que vive traindo as namoradas. Mas no entanto, ela não se importa de ser usada por esse cara. E prefere ser usada por ela do que ser amada por um homem comum. Chocante. Isso acontece todos os dias. As mulheres vão negar isso, mas é a pura verdade. A mulher que você mais ama e que rejeita todos os teus carinhos, presentes e sacrifícios, provavelmente se entregaria fácil para o ídolo dela. Ela pode até saber que ela tem fama de comedor e usa as fãs, como é comum acontecer com os músicos famosos, mas ela não se importa em ser usada por um famoso. Quando chega um gringo famoso no Brasil, milhares de mulheres dão gritinhos histéricos. Não tenha dúvida. Se esse cara quiser, ela copula com todas elas. O cara mais ridículo do mundo é amado e idolatrado pelas mulheres, pelo simples fato de ser famoso. Quando um homem comum torna-se famoso, ela automaticamente adquire o status de um alfa e as mulheres começam a assediá-lo intensamente. O mesmo cara que não pegava ninguém há semanas atrás, agora tem filas de mulheres querendo copular com ele, pelo simples fato dele ter se tornado famoso. As mulheres purificam os homens famosos de todos os defeitos de caráter. Até mesmo bandidos, quando se tornam famosos, tornam-se imediatamente atraentes. A maioria das mulheres atraentes mede o valor do homem pelo potencial exibicionista dele. Quanto mais o homem chama a atenção das outras mulheres, mais as mulheres o desejam. Por que isso acontece? Isso acontece porque as mulheres valorizam os homens pelo poder que eles possuem. E ser famoso é um sinal automático de poder. Além disso, os famosos são vistos como troféus sociais e prêmios da competição feminina. As mulheres diante de homens poderosos, relativizam todos os valores delas e o que antes era um risco, se torna um valor. Isso nos ajuda a ter uma noção do poder dos atributos exibicionistas de um homem numa sociedade como a nossa. Por isso, as mulheres lindas, gostosas e atraentes fazem as escolhas mais paradoxais possíveis. Porque elas medem o valor do homem, pela atração cega que elas têm por poder. E atualmente, chamar a atenção da sociedade e das outras mulheres, é um dos maiores sinais de poder do homem. Por isso, as mulheres amam os homens promíscuos, apesar delas mentirem descaradamente sobre isso no dia a dia. A razão disso: o promíscuo chama a atenção da sociedade das mulheres e são vistos sempre como homens mais poderosos. Um homem pode ter transado com 4.000 mulheres, mas as mulheres não ligam para a promiscuidade dele, desde que ele seja poderoso como um rei, como um ícone da música pop, como o ator mundialmente conhecido e popular. Reis, músicos famosos, esportistas, sempre foram os homens que mais transaram com mulheres diferentes. Porque a natureza delas valoriza o poder do homem e não o caráter. A natureza feminina tem um sistema de prioridades que sempre coloca o caráter em último lugar. Por isso, um homem comum de excelente caráter, mas que não sofre assédio das mulheres, sempre será trocado pelo promíscuo, que as mulheres valorizam mais, mesmo que ele tenha um péssimo caráter. As mulheres novas são assim e as mais velhas só mudam e amadurecem porque sofrem os efeitos do envelhecimento. As mulheres não se produzem para agradar os homens bonzinhos. Elas se produzem para as outras mulheres e também porque gostam de competir pelos homens mais destacados e atraentes. Homens bonzinhos geralmente são muito discretos e não chamam a atenção de ninguém. Geralmente os promíscuos são os alfas e as mulheres diante dos alfas entram em curto-circuito.
Promíscuos betas são os famosos porra-loucas que transam com qualquer mulher que aparece na reta deles. As mulheres colocam um decote para atrair a atenção dos homens mais chamativos e assediados. Por isso, elas odeiam os nerds que se aproximam delas nas festas e baladas. Elas os acham chatos e insuportáveis. Entretanto, elas ficam nervosas e trêmulas quando estão diante de homens assediados e disputados, porque isso representa a grande chance delas de segurar um homem de valor. A mulher não sofre com a ansiedade quando um cara pouco assediado se aproxima dela. Ela pensa que ele não tem valor, porque as outras não querem. Então, ela não tem medo nenhum de dizer não. Além disso, a vida afetiva dela é fácil. Ela continuará atraindo homens com o poder do decote dela durante um bom tempo. Mulheres que usam e abusam do decote não sofrem com a escassez afetiva e sexual. Por isso elas se iludem muito com esse poder fácil, sem qualquer esforço social. Elas não sabem lidar com isso. Enquanto elas usam o poder do decote, não precisam se esforçar. Por isso, elas se sentem autorizadas a errar até encontrarem um limite. Por mais que elas não acreditem nisso, elas encontrarão esse limite algum dia. Por terem um conceito emocional de justiça, as mulheres não têm consciência plena dos riscos das escolhas que fazem. Apenas diante de homens betas, homens que elas consideram betas, elas são responsáveis. Diante dos homens alfas, elas relativizam tanto os riscos, quanto a responsabilidade delas. Por isso elas frequentemente dão desculpas impessoais para os envolvimentos irresponsáveis delas com os alfas. Elas não mudarão isso até que encontrem um limite. O uso do corpo pelas mulheres e a vida fácil. Uma frase super utilizada pelas mulheres no Orkut é essa: a fila anda. Essa frase é tipicamente usada pelas mulheres porque elas fazem questão de ostentar a vida afetiva fácil delas. A fila anda porque a oferta de homens atrás delas é ilimitada. Quando elas terminam um namoro, em 2 semanas já estão com outro, porque simplesmente já havia vários caras esperando ela terminar para pedi-la em namoro. Por isso, elas amam menos, se apegam menos, porque os homens não acabam. E porque elas usam clichês mentirosos como, tá faltando homem no mercado. Elas usam esses clichês porque são exigentes demais. A mulher é tão arrogante, que diz que está faltando homem, mesmo que tenha 50 homens pedindo o MSN dela. Por que ela pensa assim? Ela pensa assim, porque a vida afetiva fácil dela é uma prova infalível de que nenhum homem está à altura dela. A maioria é iludida com o poder do corpo. Enquanto esse poder não acaba, elas continuam exigindo demais. Elas não percebem que esse poder é ilusório. Os homens querem sexo com mulheres vulgares, mas não querem relacionamento sério com elas. As mulheres se entregam aos alfas, achando que elas possuem mais valor do que eles, simplesmente pelo fato de serem assediadas. Triste engano. Os alfas amam copular com essas mulheres. Mulheres arrogantes são apenas lanchinhos de alfas e nada mais do que isso. Os alfas não se iludem com o corpo feminino. Essa é uma característica típica dos betas e dos inseguros. As mulheres usam o corpo para chantagear os homens. Os alfas sabem disso e adoram copular com as moderninhas, que se entregam fácil sem exigir deles qualquer esforço social. A mulher que acha que vai prender um alfa com o sexo é uma iludida. O valor das mulheres gostosas e a seletividade sexual resolvida delas não as tornam melhores, nem superiores. Elas só se vulgarizam com a promiscuidade e com o sexo casual. Os alfas e os cafas apenas as usam e elas acham que estão sendo modernas e tirando vantagem da situação. Quando elas chegam aos 35 anos e ainda estão solteiras, se deparam com a verdade, elas não representavam nada para os alfas e para a maioria dos betas esclarecidos, elas perderam a credibilidade total. A superioridade da mulher nova e complexada com o poder de atração do corpo dela é uma farsa. É uma farsa porque a mulher nova não consegue prender o alfa com o poder do corpo dela. E isso prova que as mulheres são iludidas com esse poder. A mulher confunde ser assediada com ter valor para relacionamentos sérios de longo prazo. Os homens são um pouco mais exigentes para amar. O fato de uma mulher ser gostosa não é credencial automática para um homem querer casar e ter filhos com elas. Elas vão para a academia achando que somente aumentar a bunda com exercícios para glúteos vai segurar um namoro ou produzir ofertas de casamento. Mas por mais que essas verdades sejam repetidas, elas não aprendem nunca. Elas não aprendem porque seguem as emoções delas. A mulher que usa o corpo para se exibir na sociedade e atrair homens, perde progressivamente a sensibilidade amorosa e passa a ver os relacionamentos de uma forma banal. Para elas,
O corpo é algo que se administra assim como o dinheiro, um imóvel, uma ação na bolsa de valores. Elas colocam uma roupa específica já com a intenção de atrair homens de um perfil característico: playboy, empresário, executivo, rico, aventureiro, gótico. Elas vivem usando o corpo para atrair homens e se acostumam com essas facilidades. Elas não são capazes de valorizar os homens pelo esforço real que eles fazem na vida. Elas querem homens prontos e não homens que estão na metade do caminho. Como a vida afetiva das mulheres é mais fácil, elas têm pressa para conseguir as coisas dos homens e não querem esperar muito tempo. Se um homem não dá aquilo que elas querem, ele é humilhado e trocado por um outro, que é capaz de cumprir as metas delas. Como há muitos homens atrás delas, elas sempre exigem muito. Quem tiver mais coisas para oferecer é o escolhido. As mulheres se produzem para atrair os homens mais destacados do meio social delas e somente para eles. Elas dão amor e carinho, ainda que seja somente por interesse. Já o restante dos homens, elas os rejeitam, porque eles estão abaixo das exigências delas. Graças a esse critério feminino, uma minoria de homens copula com a maioria das mulheres, porque a maioria das mulheres premia uma minoria. Os homens assediados, disputados, chamativos representam a minoria que irá lucrar com a fartura de oferta feminina. As mulheres não cuidam do corpo porque amam os homens e têm medo de perdê-los. Pelo contrário, elas cuidam do corpo para dominar os homens alfas. Prender o homem assediado e disputado é para a maioria das mulheres uma prova de valor e objetivo da vida delas na juventude. Se o corpo feminino não perdesse progressivamente o seu poder de atração, as mulheres continuariam desprezando os betas até o final da vida. As mulheres não cuidam do corpo para premiar os homens de melhor caráter, mas para premiar os mais poderosos, que são os homens que mais chamam a atenção das mulheres na sociedade. A vida das mulheres novas é fácil, porque a oferta de betas atrás delas é intensa. Elas usam o corpo para esnobá-los e usá-los como remédios para as frustrações emocionais e para elevar a autoestima. Tudo que é fácil se torna banal para a mulher. Elas recebem tantas cantadas, tantos telefonemas, e-mails, recados virtuais, que namorar para elas é uma coisa banal. Por isso elas usam o corpo para atrair e esnobar os homens, pelo puro prazer de se sentirem no topo. Os sedutores conhecem muito bem essa realidade. Eles frequentaram centenas de festas na vida e sabem como essa dinâmica funciona. As mulheres estão mais do que saturadas de betas. Todos os dias esses homens as procuram para sair, são legais, sensíveis, sinceros e as enchem de elogios. Elas estão cansadas e entediadas disso tudo. A leitura do Mystery Method ajuda a entender isso. Quando o Mystery fala do conceito de neg, que é um elogio irônico, ela deixa claro que elogios explícitos são coisas de perdedores e homens inseguros, de pouco valor social. Um elogio irônico não é um insulto, mas ao mesmo tempo não é um elogio propriamente dito. Neg envolve mais coisas do que isso. Envolve também brincar com algumas características da mulher, sem humilhá-la. O objetivo do neg é tirar do pedestal mulheres que estão acostumadas com elogios e acham os homens banais e fáceis. Elas se cansam até mesmo de dizer não e por isso elas vão para as festas com o objetivo de sair de lá com o homem mais bonito e no momento em que conseguem, elas aceitam que ele as use. A mesma mulher que dá nãos adoidados aos homens betas é aquela que se entrega fácil para os homens que fizeram menos esforços por ela. O esforço social que o beta precisa fazer para ser amada é muito maior do que o alfa. As mulheres facilitam tudo para o alfa, mas diante dos betas, elas exigem sacrifícios quase impossíveis. A mulher produz o corpo para afirmar essa injustiça e essa desigualdade, porque os critérios de justiça dela são pessoais e emocionais. Ela não acha injusto desprezar os homens que se esforçam mais por ela. Mas ela vê como uma grande injustiça, uma amiga que ela considera mais feia, namorar um homem mais bonito do que o namorado.